Aos 12 anos, um segredo emocionante. A incrível verdade sobre minha gravidez surpreendente. A luz da manhã entrava pela janela do quarto de Luana, dançando sobre os desenhos espalhados pelo chão, como se cada traço contasse um pedaço de sua história. Mas naquele dia, a brisa não trouxe apenas novas inspirações. Ela viu algo diferente naquelas flores do jardim. Uma inquietação crescia em seu peito, algo que Luana não conseguia entender. Seria a pressão da escola? A preocupação com suas notas? Ou existia algo mais profundo, algo que mudaria tudo? Ela nunca imaginou que uma simples consulta de saúde na escola iria abalar seu mundo. Quando a enfermeira entrou na sala e fez aquele exame, Luana sentiu um frio na barriga. A descoberta foi devastadora. Ela estava grávida. O universo da menina que apenas desenhava sonhos agora estava repleto de incertezas e medos. Seu futuro, que antes brilhava com o potencial de ser a grande artista que sempre sonhou, agora parecia estar encoberto por uma nuvem negra. E aquela nuvem não a deixava ver o que estava por vir. O peso daquela verdade a acompanhou como uma sombra, sufocando seus risos e corações leves. Em vez de desfrutar das coisas simples da vida, como um passeio no parque ou um café da tarde cheio de histórias com Dona Isabel, Luana se via presa num turbilhão de inseguranças. Os olhares curiosos, os sussurros que pareciam seguir seus passos na escola faziam sentir-se uma estranha no meio de seus colegas. Ela guardava a verdade para si, um segredo que a isolava do mundo. A ideia de compartilhar isso com sua avó, que sempre a apoiou, parecia impossível. Como Dona Isabel, a mulher cheia de histórias e sabedoria, poderia entender o que se passava em seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No fim de semana, a pressão se tornou insuportável. Luana sabia que não poderia mais carregar aquele fardo sozinha. Decidiu contar à mãe, uma mulher forte, que sempre lutou para dar a ela as melhores oportunidades. O momento em que as palavras saíram de sua boca foi marcado por uma união de tristeza e compreensão. A expressão da mãe de Luana mudava, de confusa para profundamente triste, criando um abismo entre elas. O lar, que antes era só risos, agora se tornava silencioso, pesado ponto e enquanto Luana tentava lidar com a escola, a pressão aumentava. Um evento comunitário se aproximava, e ela sabia que teria que encarar não apenas suas inseguranças, mas também os olhares julgadores dos outros. O que seria mais doloroso, ser avaliada por sua arte ou pelo peso de sua realidade? A certeza da aceitação aclamava em sua mente, mas a dúvida sussurrava: você será aceita? O que aconteceria quando ela se revelasse? Em meio a esse caos emocional, um encontro inesperado a esperava. Dona Isabel, percebendo a ansiedade da neta e sentindo seu coração angustiado, decidiu abrir seu próprio passado. Com cada palavra, uma conexão mais profunda se formava entre elas, mostrando que os segredos podem unir ou desgarrar, dependendo de como são construídos. Mas que segredo seria esse? Luana se viu em uma encruzilhada emocional, sentindo que a batalha ainda não tinha terminado. O que mais a avó não havia revelado? E, acima de tudo, como lidariam com o que estava por vir? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Luana se sentava no chão de seu quarto, os desenhos e rabiscos ao seu redor parecendo uma representação viva de seu turbilhão interior. Ela olhava a folha em branco à sua frente, mas a inspiração não vinha. A pressão de tudo o que estava acontecendo a envolvia como um manto denso, e seu lápis só fazia riscos sem sentido, sem vida. Dona Isabel a observava em silêncio, sentindo a aflição da neta. Desenhar sempre foi uma forma de você se expressar, Luana. O que está te prendendo agora? Perguntou, quebrando o silêncio tenso. Luana ergueu os olhos, enxergando uma mulher que se mantinha firme, apesar de sua própria vulnerabilidade. A avó tinha um brilho na expressão, talvez algo que guardava como um tesouro subterrâneo. Eu não sei se consigo mais, murmurou Luana, a voz embargada. Esses desenhos não refletem mais quem eu sou. A verdade lhe cortou o coração. Já não era apenas uma adolescente lidando com as inseguranças da escola. Agora, ela também lidava com o medo do desconhecido, da vida que estava crescendo dentro de si. Quando eu tinha sua idade, também carregava um segredo muito pesado, disse Dona Isabel, sentando-se ao lado da neta. Luana nunca tinha ouvido falar de algo como isso.
O olhar atento da avó fez seu coração acelerar. Era uma gravidez inesperada, e, como você, eu também tinha medo do que minha família diria. Minha vida estava prestes a mudar em algo que eu não poderia controlar. As palavras de Dona Isabel preencheram o silêncio como um eco de emoções profundas. Eu me lembrei da liberdade, dos sonhos que tinha de viajar e me tornar artista. Fui forçada a escolher entre a vida que sempre quis e a nova vida que eu não tinha planejado. O que você sente agora, Luana, é normal. Você não está sozinha. A avó segurou sua mão, um gesto caloroso que fez Luana sentir como se os medos fossem um pouco mais leves. Se eu conseguir enfrentar aquele momento, você também pode. A vida pode ser cheia de surpresas dolorosas, mas também está repleta de oportunidades. E não se esqueça, nós sempre saímos mais fortes das nossas lutas. As palavras ressoaram no fundo do seu ser. Uma mescla de esperança e medo subia e descia como as ondas do mar. Luana se lembrou de seus desenhos, de como cada um deles era uma reflexão de sua luta interna. E se eu não conseguir desenhar mais? E se as pessoas não me aceitarem? A voz falhou, sufocada por preocupações pesadas. Você pode e irá desenhar sua vida, Luana. E, mais importante, desenhará para a nova vida que vem aí, respondeu Dona Isabel com firmeza. Tire essa carga de seu coração e coloque na sua arte. Conte sua história por meio dela. Luana sentiu uma centelha de inspiração brotar em seu peito, e, por um instante, a escuridão ao seu redor se afastou. A ideia de usar seus lápis para narrar sua verdade, sua jornada, tornou-se um reflexo de sua determinação de não ser definida por este momento. Posso tentar, ela sussurrou, com um leve sorriso começando a surgir. Mas uma pergunta inquietante ainda pairava em sua mente. O que aconteceria se seus desenhos revelassem mais do que apenas sua luta? E, se realmente fizessem, como ela enfrentaria as reações do mundo à sua volta, agora sabendo que todos poderiam descobrir seu segredo? A luz do dia se esvaía, deixando espaço para a escuridão da noite. Um turbilhão de emoções a aguardava, mas Luana sentia uma nova força nascendo dentro dela. E assim, decidida a transformar sua dor em arte, ela levantou o lápis mais uma vez. Mas que caminho sua arte tomaria agora? Os primeiros traços no papel eram hesitantes, mas também eram a liberação de uma tensão acumulada. Luana sentia o lápis como uma extensão de seu próprio ser, e cada linha começava a contar uma parte de sua história. No início, eram formas abstratas, círculos, ondulações, um pouco de caos. Mas lentamente, a confusão da mente se transformou em algo mais estruturado. Era como se ela estivesse moldando seu medo e também sua esperança. Dona Isabel a observava, intrigada. Não havia interrupções, apenas o som rítmico do lápis riscando o papel, um sinal de que a neta estava encontrando seu caminho de volta. O olhar fixo em Luana trouxe uma sensação de tranquilidade à avó, que percebeu que, apesar do peso das emoções, algo lindo estava se formando. Esse é o primeiro passo, querida, murmurou Dona Isabel, embora Luana estivesse tão imersa em sua arte que não ouviu. Para cada lápis que se movia, ela estava desenhando o que poderia ser um futuro não programado. Uma nova versão de si mesma aparecia a cada traço. Na verdade, tinha tanto a dizer e expressar. As horas passaram, e a escuridão envolveu a casa. Apenas a luz da lâmpada iluminava o quarto enquanto Luana mergulhava mais fundo em sua realidade. Era como se ela estivesse criando um documento visual da transformação que estava passando. Uma coletânea de sentimentos, ideias e anseios. Com cada traço, ela se lembrava de momentos felizes, cercada por amigos e por sua avó, que em muitos aspectos a preparou para o que estava por vir. Ela se surpreendeu, ao perceber que sua arte estava se tornando um diálogo com o futuro. Luana desenhou um sol nascente, simbolizando a esperança. Em seguida, desenhou flores desabrochando, representando a possibilidade de vida. E, por último, esboçou um coração pulsante, com nuances que refletiam suas emoções mais profundas. Sim, o medo ainda estava lá, mas também havia amor e coragem. Luana, chamou Dona Isabel, com um tom suave. Posso ver como você transformou seus sentimentos em arte. Isso é lindo. As palavras da avó ecoaram na mente da jovem, e ela suspirou, sentindo uma onda de gratidão. Obrigada, vó. Sinto que estou conseguindo. Mas ainda estou assustada, confessou Luana, enquanto olhava para o seu desenho finalizado. A verdade era que, ao mesmo tempo em que sentia um alívio, um novo medo a invadia. O medo de como o mundo reagiria a essa expressão tão íntima de sua jornada. É normal sentir medo, querida. O desconhecido é sempre assustador, mas é uma parte necessária do crescimento. Dona Isabel respondeu, acariciando os cabelos da neta.
Lembre-se, você tem força dentro de si. A arte pode ser um reflexo do que você viveu, e você não precisa carregar esse peso sozinha. Luana assentiu, mas o nó em seu estômago não se dissolvia. Sua mente estava a 1000 por hora, pensando nos possíveis olhares de reprovação, nos sussurros e nas reações de amigos, família e até mesmo da escola. O que aconteceria se as pessoas vissem não apenas a sua arte, mas o que estava por trás dela? A perspectiva amedrontava e, ao mesmo tempo, a fascinava. E se o que eu desenhar não for suficiente? E se as pessoas não entenderem? O coração de Luana disparou só de pensar. Essa é a beleza da arte. Ela não precisa ser perfeita, ela só precisa ser verdadeira, Dona Isabel disse com calor na voz. O que importa é que você seja autêntica. Sua voz tem poder, Luana. Não tenha muito medo de usá-la. Essas palavras começaram a ecoar na mente de Luana, mas um questionamento ainda perturbava. E se a verdade que ela queria contar fosse muito intensa? O que isso poderia significar para relações que conhecia e amava? Determinada, mas em conflito, ela respirou fundo e decidiu que, mais cedo ou mais tarde, a verdade teria que vir à tona. A missão de desenhar não era apenas sobre seu medo, mas sobre o amor e a vida que pulsam dentro dela. E assim, ela guardou seu esboço com carinho, sabendo que até mesmo a arte mais bela começa a partir de incertezas. No entanto, uma nova dúvida surgiu. Como uma nuvem escura à espreita. E se, após a revelação de sua verdade, seu mundo se tornasse um lugar mais solitário? A ansiedade tomou conta dela mais uma vez, e ela não podia deixar de se perguntar: sua arte é libertária ou a aprisionaria? Luana acordou no dia seguinte com o peito apertado. Cada respiração parecia carregar o peso de seus medos dentro de si. O esboço que fizera a noite passada ainda estava na sua mente, pulsando como um coração que não parava de bater. A ideia de mostrar seu trabalho ao mundo, a sua verdade, a deixava inquieta, mas ao mesmo tempo, ardendo de entusiasmo. Bom dia, minha flor. Dona Isabel a recebeu com um sorriso caloroso ao entrar na cozinha. O cheiro do café fresco era reconfortante, algo que sempre fez a casa parecer o lar. Mas hoje, até mesmo o aroma do café não conseguia acalmar os pensamentos confusos de Luana. Oi, vó, respondeu Luana, tentando passar um sorriso. Sozinha de novo, não é? Observou Dona Isabel, notando a expressão distante da neta. Está pensando no que desenhou? Um pouco, Luana murmurou, sentando-se à mesa e mexendo o café com desânimo. Vó, você já sentiu que tem algo dentro de você que é tão pesado, mas ao mesmo tempo uma parte essencial do que você é? Dona Isabel franziu o senho, pensativa. Ah, querida, sim. A gente tem muitos segredos, mas alguns precisamos compartilhar com o mundo. É difícil, eu sei. Mas talvez seja esse o caminho para a liberação. Enquanto a avó falava, Luana se lembrava de todos os momentos em que estivera ao lado de sua avó, dos segredos que trocaram, dos abraços e dos silêncios que diziam mais que 1000 palavras. Mas contar a verdade de sua arte era diferente. Era como abrir uma porta para a tempestade que sempre temeu. Vagarosamente, Luana pegou um pedaço de papel e desenhou um pequeno sol no canto da mesa, enquanto as palavras de Dona Isabel ressoavam em sua cabeça. O sol representava sua luz interior, que ela tanto desejava compartilhar. Mas tinha também uma sombra, suas inseguranças. Vó, e se as pessoas não entenderem? E se a minha verdade causar mais dor do que felicidade? Perguntou, a voz embargada. Sabe, eu criei você para ser forte. Cada pessoa vê a arte de um jeito, e isso é lindo. Você pode tocar o coração de alguém, mesmo que só uma pessoa consiga sentir a sua verdade. O olhar de Dona Isabel era firme, cheio de amor. Mas e se a minha verdade mudar tudo? E se eu ficar sozinha? O desespero ameaçava transbordar. Às vezes, precisamos arriscar. Às vezes, as mudanças que mais tememos são as que nos trazem maior crescimento. Lembre-se de que pilares podem ser construídos sobre pedras ou sob areia. Dona Isabel sorriu de forma esperançosa, tocando a mão de Luana. Com o coração acelerado, Luana tomou coragem. Talvez eu precise de um amigo para me ajudar a criar esse caminho. O toque no smartphone a fez flutuar de volta à realidade. Era uma mensagem de Ana, sua melhor amiga. Oi, Lu. Vamos nos encontrar mais tarde? Estou sentindo que precisamos conversar sobre algo importante. Ela hesitou, pensando na resposta. Poderia ser a oportunidade de abrir seu coração, de buscar apoio. Ao mesmo tempo, o pânico subiu à sua mente mais uma vez.
A imagem de seu desenho, a própria essência da sua luta, dançava diante de seus olhos. Com a mente acelerada, Luana decidiu que a hora estava chegando. Precisaria de vozes ao seu redor, de alguém que pudesse entender seu grito silencioso. Respirou fundo e digitou de volta. Claro. Vamos nos encontrar. Mas uma nova onda de medo se instaurou. E se, ao compartilhar sua verdade, algo se rompesse? E se a amizade nunca fosse a mesma? Ao olhar para seus desenhos, Luana se perguntava se essa escolha libertária ou se acabaria colocando uma cadeia ao seu redor. Enquanto o dia escurecia, ela sabia que a conversa com Ana não seria apenas sobre um encontro entre amigas. Seria sobre revelação, amor e a corajosa busca por autenticidade. O que as aguardava naquela conversa poderia mudar tudo. Luana chegou ao café onde combinou de se encontrar com Ana. O local estava animado, cheio de vozes e risadas, mas, para Luana, parecia que todos os sons estavam distantes. Seu olhar buscava Ana entre as mesas, e cada momento que passava aumentava a ansiedade em seu peito. Era como se o tempo estivesse desacelerando, acentuando a pressão que ela sentia em sua barriga. Quando Ana finalmente apareceu, com seu cabelo bagunçado e um sorriso vibrante, Luana de alguma forma se sentiu mais leve. Oi, Lu. Que saudade! Ela puxou Luana para um abraço apertado, o calor da amizade rompendo um pouco da tensão que a envolvia. Oi, Ana, Luana respondeu, esforçando-se para sorrir de volta. Era difícil esconder o turbilhão de emoções que a atormentava. Sentaram-se numa mesa no canto, longe do barulho que invadia o café. O cheiro de café fresco e doce lhe era familiar, mas não tinha poder de consolá-la hoje. Você está diferente. Tipo, pensativa. O que está pegando? Ana perguntou, inclinando-se para a frente, com a expressão preocupada. Luana sentiu um nó na garganta. A verdade estava ali, à beira de seus lábios, querer sair e dividir seus medos, mas o receio a fez travar. Eu tenho pensado em algumas coisas importantes. Sobre mim, sobre a arte, começou, mas as palavras não fluíam como ela imaginara. Ana olhou com uma expectativa genuína, e isso fez seu coração bater mais forte. Vai fundo, amiga. Eu estou aqui para te ouvir, sempre, incentivou Ana, tocando a mão de Luana. Aquela pequena ação despertou uma onda de calor e um impulso de coragem. Elas sempre foram confiáveis uma à outra, se ajudando e apoiando nas horas difíceis. Eu desenhei algo que representa uma parte muito profunda de quem sou. E estou com medo de mostrar, de abrir essa porta, Luana disse, a voz embargada. Oi! Que incrível! Por que você está com medo? Você já me mostrou tantas coisas incríveis, Ana exclamou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Luana balançou a cabeça, a insegurança ainda dominando suas palavras. Mas e se ela não tocar as pessoas do jeito que eu espero? E se eu ficar sozinha depois? Luana questionou, o desespero começando a vazar de suas palavras. Ana permaneceu em silêncio por um momento, ponderando. Às vezes, o que a gente mais teme se torna a nossa maior força. Olha, você sempre teve uma luz dentro de você que inspira todos ao seu redor. Não se esqueça disso, por favor. O coração de Luana aquietou-se um pouco, mas ainda havia dúvidas. Eu ainda não sei se estou pronta para isso. E, se não for bem, talvez eu perca pessoas, até você. Essa última frase custou a sair, e a ansiedade saltou de novo. Ana sorriu suavemente, apertando a mão de Luana. E se eu te disser que eu estarei aqui, não importa o que acontecer? Amiga, nossa amizade é forte o suficiente para superar qualquer coisa. As palavras de Ana atingiram Luana com uma força inesperada. Ela fechou os olhos por um instante, tentando visualizar tudo o que poderia acontecer. Uma sensação de esperança começou a surgir entre as incertezas. E se mostrar sua arte fosse não apenas um risco, mas uma porta para algo novo? Eu quero mostrar, decidiu firme, um novo brilho na voz. Mas, e se eu não conseguir? Como vou lidar com a reação das pessoas? Primeiro, vamos dividir isso juntas, Ana respondeu, confiança transparecendo em seu olhar. Que tal fazermos um pequeno evento? Uma exposição só para alguns amigos? Assim, você pode testar as águas e ver como se sente. Luana olhou para Ana, absorvendo a ideia. Um evento, um passo pequeno, mas que poderia ser o suficiente. Mas o que seria este momento especial poderia também ser um divisor de águas. Eu vou pensar. Não prometo que será fácil, Luana disse, um sorriso hesitante surgindo. O que quer que decida, eu estarei ao seu lado. Mas agora, vamos fazer algo que te faça sorrir.
A energia de Ana era contagiante, e Luana era capaz de sentir a leveza voltando à sua vida. No fundo, porém, outra questão girava em sua cabeça, como uma maré que não se acalmava. O que aconteceria se ela realmente se mostrasse ao mundo e, de fato, ninguém entendesse? O que a arte e a verdadeira Luana revelariam a cada confronto? Naquele momento, Luana sentiu que não era só sobre desenhar, mas sobre se descobrir em meio ao caos e à luz. Ela sabia que um novo capítulo estava prestes a se abrir, mas a incerteza de como isso aconteceria mantinha alerta e ansiosa. E, enquanto as risadas e as conversas se fundiam, Luana percebeu que estava prestes a dar um grande passo. Mas qual seria a consequência desse salto? Luana saiu do café com a sensação de que a conversa com Ana tinha aberto uma porta dentro dela. As palavras da amiga ecoavam em sua mente, como se estivessem dançando em um ritmo de esperança e coragem. As folhas das árvores balançavam ao vento, e, por um breve instante, Luana sentiu que a vida estava cheia de possibilidades. Nos dias que se seguiram, Luana começou a trabalhar em sua exposição, cheia de dúvidas, mas também de um desejo intenso de se expressar. A ideia de mostrar sua arte a amigos próximos parecia mais palpável, um desafio que ela poderia enfrentar. Com um bloco de desenhos sob o braço, ela passeava pelas ruas da cidade, observando as pequenas coisas ao seu redor, buscando inspiração. As cores, as formas e os rostos começaram a se misturar em sua mente, e ela sentiu uma onda de criatividade despertando. Mas enquanto desenhava, uma sombra de insegurança atravessava seu espírito. Havia um medo latente de que qualquer arte sua pudesse ser mal recebida. Às vezes, ela olhava para suas criações e se perguntava: o que as pessoas realmente viriam nelas? O que elas sentiriam? Esses pensamentos a assombravam como um eco distante que não a deixava em paz. Certa tarde, enquanto Luana estava em sua sala, o telefone tocou. Era Ana, animada, como sempre. Oi, amiga. Podemos falar sobre a exposição? Tenho algumas ideias que vão te ajudar a se sentir mais segura, disse ela, sua voz transbordando energia. Luana fez um esforço para sorrir, lembrando-se da determinação da amiga. Claro. O que você tem em mente? A expectativa e o nervosismo se misturavam enquanto Ana falava sobre criar um espaço aconchegante e íntimo para o evento. Ela queria que cada amigo que fosse à exposição sentisse o amor e a dedicação que Luana colocava em sua arte. Você vai ver, vai ser incrível. E, no final, vamos fazer uma roda de conversa para discutir suas obras. Vai ser maravilhoso. Ana disse com entusiasmo. Luana ficou em silêncio do outro lado da linha, imaginando quão poderoso poderia ser compartilhar suas emoções com aqueles que amava. Mas ao mesmo tempo, um frio na barriga dominava. A conversa continuou, mas Luana sentiu a necessidade de desabafar. Ana, só espero que as pessoas realmente entendam o que estou tentando dizer. Às vezes, tenho a impressão de que minha arte pode não ser o suficiente, confessou, a voz embargada. Lu, já pensou que sua arte reflete você? E que isso é o que importa de verdade. Não precisa tentar agradar a todos. Você só precisa ser quem você é, Ana respondeu com firmeza. Um lampejo de esperança se acendeu em Luana, enquanto as palavras de Ana ressoavam como um mantra. Com o dia do evento se aproximando, Luana trabalhou em seus desenhos com mais afinco. Cada traço, cada sombra se tornava uma parte dela. Ela começou a perceber que o ato de criar era também um caminho de autodescoberta, uma expressão da sua essência. E se, por um lado, havia medo, por outro, havia certeza de que precisava seguir em frente. No entanto, à medida que a data da exposição se aproximava, Luana viu também seu círculo de amigos crescer. Muitas pessoas começavam a se interessar, e ela não sabia como se sentir em relação a isso. E se essas novas pessoas não gostarem de mim? E se não entenderem minha arte? O pensamento a atormentava. Na véspera do grande dia, Luana decidiu sair para dar uma caminhada. As luzes da cidade brilhavam, refletindo suas próprias inseguranças. Mas no meio do caminho, ela avistou um muro grafitado, magnífico e vibrante. O trabalho era intenso, cheio de emoções, e ela se perguntou desde quando alguém tinha certeza de que a arte era uma expressão única. Com uma nova perspectiva, Luana sorriu. Se até aqueles grafiteiros ousavam mostrar suas vozes de forma tão aberta, por que ela não poderia fazer o mesmo? E assim, ao voltar para casa, sentiu que a coragem estava finalmente começando a romper as barreiras em seu coração. Naquela noite, antes de dormir, ela olhou pela janela e viu a lua cheia brilhar intensamente. A luz parecia sussurrar promessas de mudanças. Ela apenas precisava acreditar em si mesma. O que viria a seguir poderia ser maravilhoso ou desafiador, mas uma coisa era certa, era hora de dar aquele passo.
Porém, no fundo de sua mente, uma pergunta inquietante a rodeava. E se o apoio que esperava se transformasse em críticas ardentes? Esse receio, pela primeira vez, se tornava um impulso. Luana fechou os olhos, decidida. Amanhã seria um dia decisivo. E enquanto o sono começava a tomar conta, seus pensamentos flutuavam entre a esperança e a ansiedade. Como lidar com o novo mundo que estava prestes a se abrir? O dia da exposição amanheceu ensolarado, e o coração de Luana pulsava com uma mistura de ansiedade e excitação. O cheiro do café fresco invadia a casa, enquanto ela se preparava. Vestindo um vestido simples, mas confortável, ela se olhou no espelho e fez um esforço para sorrir. Você consegue, Lu, murmurou para si mesma, tentando jogar fora a sombra de insegurança que ainda pairava a cada passo que dava em direção ao espaço que havia escolhido para a exposição. A adrenalina crescia dentro dela. Ao chegar, Ana já estava lá, organizando as mesas e arrumando as obras cuidadosamente. Quando a viu, Luana sentiu um alívio instantâneo. Oi, amiga. Olha isso! Ana exclamou com entusiasmo, gesticulando para as paredes adornadas com as obras de Luana, cada uma contando uma história, cada uma pulsando como se estivesse viva. Uau! Ficou lindo! Luana respondeu, admirando sua própria arte disposta assim. Mas, aos poucos, a insegurança voltou, puxando-a de volta para seu lugar sombrio. E se ninguém vier? E se não gostarem? Ana percebeu a mudança no tom de Luana. Ei, não vá deixar esse medo atrapalhar. Você trabalhou duro e isso aqui é a sua hora, disse Ana, segurando suas mãos com firmeza. Então, amigos começaram a chegar. Sorrisos, abraços e palavras de apoio preenchiam o espaço. Luana sentia a energia ao seu redor como um tapete vibrante, mas ainda havia uma névoa de receio que a envolvia. Cada alô, cada comentário positivo a aquecia um pouco, mas a audiência em geral a deixava inquieta. E quando novos rostos apareceram, a pressão aumentou. Luana se afastou um pouco, buscando um instante sozinha. Sentou-se em um canto, respirando fundo, tentando organizar seus pensamentos. Naquele momento, lembrou-se da conversa com Ana, das palavras de encorajamento. A arte reflete você, esboçou um sorriso involuntário ao recordar da frase. Decidida, ela levantou-se novamente e andou em direção aos seus amigos. Apenas nesse instante, percebeu que a roda de conversa estava prestes a começar. Corações batendo rápido, e ela estava prestes a expor suas emoções e medos. Com a voz tremendo, Luana tomou a palavra. Agradeço a todos por estarem aqui. Para mim, cada uma dessas obras é um pedaço da minha alma, disse, sentindo que cada palavra era como uma pequena lâmpada acesa em meio à escuridão de suas dúvidas. Encarei muitas inseguranças ao longo do caminho, mas percebi que a verdadeira arte vem do que sentimos, continuou. Não importa se vocês entendem ou não. O importante é que existe verdade dentro de cada traço. A que ponto houve um silêncio momentâneo, carregado de emoção. Luana olhou em volta e viu olhares atentos, absorvendo suas palavras. Aquela conexão a fez respirar um pouco melhor. Como que em resposta, alguns amigos começaram a compartilhar como cada obra havia tocado suas vidas. Foi como um bálsamo para suas inquietações. Mas justo quando Luana achava que poderia relaxar, uma voz familiar e ousada se levantou na multidão. E o que você diz, Luana, sobre aqueles que não entendem sua arte? Perguntou um amigo de faculdade, um pouco provocador. A sala parou, e Luana sentiu o peso da pergunta ganhar vida. A tensão no ar era palpável, e o coração dela disparou. Seria este o momento em que sua coragem enfrentaria a crítica? Olhos curiosos e expectantes a observavam, e a pergunta ecoou como um fantasma em sua mente. Como ela responderia a isso? A dúvida que ela temia estava ali, disfarçada de curiosidade. Acredito que a arte serve para isso mesmo, provocar e levantar questionamentos, Luana começou, sentindo um misto de emoção e determinação subindo dentro dela. Pensou em como todo aquele esforço, todo aquele medo, estavam prestes a ser transformados em algo poderoso. Mas, antes que pudesse concluir, outro visitante a interrompeu. O que seria a resposta dela naquele momento decisivo para sua jornada? Mas quem disse que a arte precisa ser entendida por todos? Às vezes, ela é só sentida, Luana finalizou, afastando a voz inconsistente que tentava derrubá-la. O silêncio se fez novamente, mas agora ele era diferente. Era respeitoso, quase reverente. Os olhares nos rostos ao seu redor pareciam se iluminar, conectando-se com a essência de suas palavras. Publicamente, Luana nunca tinha se sentido tão exposta, porém, ao mesmo tempo, tão viva.
O ambiente, antes sufocante, agora parecia pulsar em harmonia com seu discurso. Uma amiga próxima, Marília, levantou a mão para perguntar: "E você, Luana, como se sente ao mostrar essa parte tão íntima de você? A insegurança não é uma barreira?" "O que mais me assusta é a possibilidade de não conseguir tocar alguém com o que faço", Luana admitiu. "Sempre tive medo de vulnerabilidade, mas hoje decidi que seria mais forte ao ser autêntica. Precisamos aceitar a fragilidade como parte da vida, né?" Para sua surpresa, a multidão concordou com um murmúrio de cumplicidade. Aqueles rostos, antes desconhecidos, agora começavam a representar uma comunidade. Um abraço coletivo. Ana, por detrás da multidão, sorriu, orgulhosa da amiga. Mas então, a voz provocadora do amigo de faculdade ecoou novamente. "Mas e os críticos? Eles não têm acesso a essa sua vulnerabilidade. Como lidar com quem acha que sua arte é só lixo?" Luana sentiu o peso da dúvida se espreitando novamente. Cada palavra dele parecia uma isca, tentando instigar suas inseguranças. Contudo, naquele momento, ela decidiu não se deixar abalar. A lembrança do esforço que havia dedicado àquelas obras e a paixão que brotava a cada pincelada emergiu como uma onda, empurrando a ansiedade para longe. Críticos vão sempre existir. Se a arte não provoca uma reação, então, ela não está cumprindo seu papel. Estou aqui, disposta a ouvir, a aprender, mas não posso deixar que a opinião dos outros defina quem sou. Cada traço que eu deixo aqui sou eu. A última frase ecoou na sala. Houve uma onda de aplausos, e Luana sentiu lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Aquele momento de entrega parecia ter libertado algo dentro dela. As perguntas não eram mais uma ameaça, era um convite. Quando a conversa fluiu novamente, Luana ouviu hesitações e risos, histórias de suas próprias lutas e como sua arte tinha tecido uma conexão entre eles. O sentimento de acolhimento cresceu, criando laços que nunca imaginou que poderiam ser formados numa simples exposição. Mas, enquanto a conversa seguia calorosamente, um homem desconhecido se aproximou, observando as obras com atenção. Luana não sabia se aproximar dele ou se deveria continuar ouvindo as risadas de seus amigos. Então, ele se virou em sua direção, seus olhos penetrantes e curiosos encontrando os dela. "Você tem um talento incrível", ele disse, antes de adicionar de forma enigmática. "Mas tem certeza de que deseja mostrar tudo isso? Algumas verdades são melhor deixadas no escuro." Um frio na espinha percorreu seu corpo. O que será que ele sabia que ela não sabia? O que ele estava insinuando? O coração de Luana acelerou novamente, e a atmosfera leve da conversa mudou instantaneamente. Um segredo pairava no ar, e Luana não sabia se estava pronta para enfrentá-lo. Luana sentiu seu coração disparar. As palavras do homem reverberavam em sua mente como um eco persistente. Ela olhou ao redor, tentando encontrar apoio nos rostos familiares, mas, de repente, tudo parecia distante. A sensação estranha de que algo sombrio estava prestes a ser revelado a consumiu. "Eu não sei do que você está falando", ela respondeu, tentando manter a voz segura, mas sentindo a fragilidade à flor da pele. O homem não parecia convencido. As sombras sob seus olhos enfatizavam uma expressão séria que enviava calafrios pela espinha de Luana. "Às vezes, as coisas que escondemos são as mais importantes. Se você realmente quer se expor, precisa estar pronta para enfrentar a dor que algumas verdades podem trazer", ele disse, antes de se virar novamente para as obras na parede. As cores vibrantes das suas pinturas, que antes pareciam um reflexo de sua alma, agora pareceram sombrias. Luana mordeu o lábio, sentindo a urgência de entender o que ele queria dizer, mas também o medo de desenterrar algo que talvez fosse melhor deixar enterrado. Ela se afastou dele, procurando apoio em Marília. "Você viu como esse cara falou comigo? O que você acha que ele quis dizer?" A amiga estava com os olhos arregalados, inquieta. "Sei lá, Lu, talvez ele esteja tentando te provocar. Alguém sempre tenta fazer isso em exposições. Não vale a pena se preocupar com o que os estranhos pensam." Marília tentou confortá-la, mas Luana já estava perdida em seus próprios pensamentos. O ambiente que antes pulsava com energia agora parecia sufocante. Luana se dirigiu para uma janela, pensando em como sua vida teve reviravoltas que muitas vezes não queria encarar. Lembrou-se de sua adolescência, das inseguranças e do peso de um segredo que ainda lhe acompanhava. As lembranças começaram a fluir. Aos 12 anos, seu mundo virou de cabeça para baixo. Um pequeno erro, um momento de inocência perdida. Sentia a pressão da sociedade como uma nuvem escura em sua mente, empurrando-a para um lugar onde não queria estar. O medo da rejeição a impediu de abrir seu coração para os amigos e familiares.
Sinto que isso é algo que me define, mas também me aprisiona, ela sussurrou para si mesma, sem perceber que o homem a observava do canto da sala. Cada pincelada nas telas a levava a este espaço seguro, onde a vulnerabilidade se tornava a força. Mas, e se alguém descobrisse a verdade? Luana! Chamou Ana, quebrando seus pensamentos confusos. Vem cá. O pessoal está querendo saber mais sobre a sua inspiração. Ela hesitou, o desejo de se esconder no seu pequeno mundo artístico lutando contra a necessidade de se conectar. Um nó crescia em seu estômago, como se a verdade estivesse quase à beira de ser exposta. Como poderia falar sobre suas inspirações se carregava um segredo que a acorrentava? As vozes da multidão a chamavam de volta. Luana sabia que precisava enfrentar isso, não apenas pela arte, mas por si mesma. Ela não podia mais viver na sombra do seu passado. Mas, enquanto se movia de volta à multidão, o homem se aproximou mais uma vez, seus olhos firmes. Esteja pronta para o que vem a seguir. O importante é saber se você está disposta a lidar com a verdade. As palavras mal haviam saído de sua boca, e Luana sentiu um turbilhão em seu interior. O que ele sabia? O que ela estava prestes a revelar? E, mais importante, seria ela capaz de lidar com os fantasmas do seu passado? A conversa, agora animada, a aguardava. Mas o peso do seu segredo pairava como uma sombra, trazendo a dúvida. Seria sua verdadeira arte uma libertação ou uma armadilha? O brilho do dia tinha uma nova densidade enquanto Luana se preparava para o que seria um dos momentos mais significativos da sua vida. A exposição não era apenas uma revelação de sua arte, mas um espelho que refletia suas verdades mais profundas, incluindo os medos que a consumiam. Ana estava ao seu lado, vibrando de entusiasmo. Está tudo incrível, Lu. Você só precisa ser você mesma. Luana repassou mentalmente tudo o que havia passado, a angústia da descoberta da gravidez precoce, o peso do segredo e a jornada que a levou até aqui. Cada traço, cada cor em suas obras era um passo no caminho da aceitação. Como um raio de sol atravessando uma nuvem, a certeza começou a emergir dentro dela. Afinal, a arte era sua forma de se expor, de se mostrar ao mundo. E ela estava pronta para isso. Agora, ouvia a voz do homem desconhecido ressoando em sua mente, mas decidiu que não deixaria que suas palavras a amedrontassem. Quando a multidão começou a se reunir, o coração de Luana disparou. Os elogios eram doces, mas sempre havia um misto de expectativa que deixava um gosto amargo. À medida que ela falava sobre suas inspirações, percebeu que a energia ao seu redor pulsava. Seus amigos estavam abertos, prontos para ouvir não apenas sobre seus desenhos, mas sobre o que havia por trás deles. Cada uma dessas obras representa uma parte de mim. Eu lidava com emoções tão complexas e confusas. E, às vezes, eu me sentia isolada, carregando um segredo que parecia tão pesado, Luana disse, sua voz começando a embargar. Foi através da arte que encontrei uma forma de expressar isso. A sala ficou em silêncio, cada par de olhos a incentivando a continuar. Uma amiga levantou a mão. Luana, você não está sozinha. Cada um de nós tem seus próprios segredos. As palavras reviraram algo dentro dela. Havia uma generosidade nessa conexão, um reconhecimento coletivo de vulnerabilidade que tornava a carga mais leve. Luana olhou ao redor e viu rostos compreensivos. A atmosfera havia mudado. Não era mais apenas uma exposição, mas uma celebração de coragem e autenticidade. Sabe, eu sempre tive medo de ser rejeitada, mesmo por aqueles que amo. É um sentimento que me acompanhou desde que, aos 12 anos, enfrentei um momento que mudou a minha vida, Luana confessou, sentindo as palavras escaparem como uma liberação. Descobri que ser verdadeira comigo mesma, e talvez até decepcioná-los, era uma parte do crescimento. A empatia no ar era palpável. Outras vozes começaram a surgir, compartilhando histórias de superação e dor, criando um espaço seguro onde cada um poderia se abrir sem medo. Luana percebeu que cada história contada era como uma nova sombra que se dissipava, revelando a luz que se escondia atrás delas. E você, Luana, como lida com essa vulnerabilidade agora? Uma voz familiar perguntou. Era Marília, com um sorriso caloroso. O efeito daquelas palavras foi como um toque de mágica. Luana sorriu de volta, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Vulnerabilidade e liberdade é aprender a se desprender da aceitação dos outros e começar a se aceitar. Minha arte é o meu grito, e hoje eu quero gritar para o mundo sem medo. Ela estava viva, cheia de determinada clareza. Não havia volta. As incertezas não sumiriam da noite para o dia, mas a nova decisão de abraçar seu eu autêntico se firmava. O homem desconhecido observava, mas agora sua presença não trazia mais medo. Luana não estava sozinha.
Com o apoio dos amigos e aquilo que havia revelado, ela estava pronta para enfrentar o mundo. Ela sorriu, sabendo que a sinceridade de sua arte, assim como a arte de viver, estaria sempre ali para guiá-la em seus altos e baixos. O evento tomou outro rumo. Choros, risos e olhares de compreensão fortaleceram a certeza de que a verdadeira arte sobre conexão, espontaneidade e vivências coletivas. Naquele instante, enquanto seus amigos se aproximavam, Luana sentiu no fundo do coração que havia criado não apenas uma exposição, mas uma nova narrativa repleta de amor, liberdade e a necessidade de se expressar. Vamos celebrar isso. Vamos criar mais momentos juntos, Luana. Ana gritou, puxando-a para dançar no meio do espaço. E assim, enquanto as risadas se misturavam à música, Luana dançou leve, com um sorriso radiante, não apenas acolhendo sua verdade, mas vivendo-a inteiramente. Sua vida estava prestes a ser reescrita, e ela estava pronta para desenhar um futuro tão vibrante quanto suas lembranças, livres do peso do segredo. Agora, Luana sabia que sua jornada de autodescoberta nunca deveria ser solitária. Era hora de seguir em frente, para criar, amar e inspirar, como sempre sonhou. E assim, o coração de Luana se encheu de esperança, enquanto a luz da manhã iluminava suas novas criações. E agora, você também pode fazer parte dessa jornada. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continue a nos apoiar. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Adoramos ouvir você. E se você conhece alguém que precisa ver esta transformação, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. O apoio de verdadeiros fãs faz toda a diferença.